Gente, cheguei com a parte 2 desse vídeo. Essa é a continuação do vídeo anterior com o tema A Saída é Pra Dentro, né? Que no vídeo anterior, pra quem não assistiu, eu chego à conclusão de que Deus, ele é o próprio universo. Ele é o todo. E nós somos parte do universo. Então, a gente mora dentro de Deus. Isso é incrível. E aí eu conto mais alguns detalhes no vídeo anterior. Se você tiver curiosidade, é só voltar no vídeo anterior com o nome A Saída é Pra Dentro, certo? E aí, gente, pegando a deixa desse assunto, continuando, eu fui pra Bíblia. Inclusive, até anotei algumas coisinhas aqui no meu humilde caderninho, que é pra eu não me perder na colocação dos versículos. Então, eu coloquei algumas coisas aqui pra eu entender. Vamos lá. Eu tô em Gênesis 1:26, mas eu vou falar de forma resumida aqui os capítulos, os versículos que eu achei que seria interessante trazer pra vocês de forma resumida, tá? E aí, no capítulo 1:26, Deus, ele cria o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E domine o homem sobre a terra, sobre todos os animais. Sobre todos os animais, Deus ordenou que esse homem dominasse. E assim foi feito. E aí, no 27, Deus fala: e criou Deus a sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher, certo? No capítulo 1, versículo 27, Deus criou homem e mulher. Tá aqui. E criou, conforme a sua imagem, semelhança. Aí é onde eu entro no vídeo anterior. Que semelhança é essa que ele tá falando? O próprio universo. Que é a semelhança comprovada cientificamente que tem o universo e o corpo humano. Tá, criou no 27. Deus criou. No capítulo 2, a gente tava no capítulo 1, versículo 26 e 27. Onde Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. No capítulo 2, versículo 7, Deus diz: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. De que homem que esse homem tá falando? De que homem esse homem já estava feito lá no capítulo 2? Ou no capítulo 1, versículo 26 e 27. Vocês entenderam isso aqui? Porque eu não. Aqui são muitas perguntas sem resposta, tá, gente? E aqui são muitas perguntas com resposta. Mas assim, fica a indagação. Se no capítulo 1, 27, o homem, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, o que foi esse homem que Deus criou no capítulo 2, versículo 7? E formou Deus o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego da vida e foi feito alma vivente. Vocês conseguem entender que, a princípio, o plano era cósmico, mais ou menos? Porque ele fez um tipo de criatura, um tipo de homem, e depois, lá no capítulo 2, um capítulo depois, ele faz de novo o que já estava feito? Teoricamente já estava feito? De que homem é esse que ele tá falando? Não sei, gente. Eu não sei. Aí eu chego à conclusão que esse corpo, essa matéria aqui, ela foi feita depois do pó da terra, porque já existia um propósito para esse homem aqui na terra. Mas antes desse homem tinha outro. Tinha outros seres. Porque ele diz, ele confirma, a Bíblia confirma que no 26 homem e mulher tinham sido feitos. A sua imagem e semelhança. E aqui ele não fala que é a sua imagem e semelhança. Ele modelou do pó da terra. E em seguida vem a mulher dos ossos de Adão, né? Mas, e esse homem que já estava feito? Veio da onde? O que foi o que houve com ele? Eis a questão, eis a pergunta que fica no ar, que eu também não sei a resposta, entendeu? No versículo 10, ainda no capítulo 2, e fala: e saía um rio do Éden para regar o jardim. O homem não tinha que fazer nada, tava tudo prontinho. Era sombra e água fresca, né? Tá, tudo certo. No mesmo capítulo, no versículo 18, diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Gente, eu já pesquisei em várias traduções o que era em várias traduções bíblicas, essa parte aqui do versículo 18 do capítulo 2, e é basicamente a mesma coisa. O que é idônea? O que é uma pessoa idônea? É uma pessoa capaz. É uma pessoa no mesmo patamar. É uma pessoa não superior, mas também com a mesma força. Ela é idônea, entendeu? Os anjos, um com o outro, eles são idôneos.
Eles têm potencial. Ele não é. Deus, quando ele formou, ele não formou inferior. E aí, quando a gente vê isso aqui, lá na frente, a gente entende que realmente a mulher não foi criada, entre aspas, inferior de força ao homem. Ela foi criada no mesmo patamar, homem e mulher. O potencial que o homem tinha, a mulher também tinha, no princípio. Tá. E aí, no capítulo 21, aí é quando entra que Deus fez a mulher. Então Deus fez Adão cair no sono profundo, tomou uma de suas costelas e criou a mulher, certo? E disse Adão, no capítulo 23, e disse Adão, essa agora é carne da minha carne. Agora? Porque antes não era? Não. Antes Deus tinha formado lá no capítulo 1, versículo 26, Deus tinha criado homem e mulher. Mas agora ele diz que essa sim é carne da minha carne, porque a outra que Deus tinha formado não era. Que outras que ele tá falando? É algo cósmico, não é? Eu acho. Tá. E aí no capítulo 24, ele já fala em seguida que Adão diz, essa agora é carne da minha carne. No capítulo 24, ele fala, Deus diz, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne. Ô, gente, no começo de tudo já tinha Vuki-Vuki? Já tinha tudo isso aqui que deixaria pai e mãe e seria uma só carne no princípio. Gente, a gente tá no capítulo 2 de Gênesis ainda. O homem estava sendo criado e já existia essa lei. Que homem deixaria pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e seria uma só carne. Já existia um projeto para isso? Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que isso existia antes. Hoje eu tô falando aqui, é uma curiosa, tá? Não é uma entendedora, não é uma teóloga, não. Eu entendo de nada. Eu sou somente uma curiosa que gosta de examinar as escrituras. Mas eu não entendo muita coisa, tá? Sem críticas, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo esse questionamento porque eu realmente não me entendo. Se você entende, põe aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários, dá uma explicação lúcida pra mim, porque eu não consegui entender. Entendeu? Porque que já nessa parte, ele já falou que unir-se-á a sua mulher. Tá, e será uma só carne. E a gente sabe o que significa uma só carne, né? E em seguida, acontece todo o rolê da serpente falar com Eva, oferecer, falar pra ela que se ela comer da árvore do fruto proibido, ela ia ter conhecimento, que era mentira, que eles não iam, enfim. Aí enganou Eva, a Eva comeu o fruto proibido, deu o fruto proibido para Adão e eles se sentiram nu. Enfim, aconteceu o rolê da patifaria de Adão e Eva, certo? Certo. E aí Deus pergunta se Adão comeu do fruto proibido e ele diz que Eva quem deu. Olha, em vez de dizer comi, teve nem dignidade de dizer foi, Senhor, eu desobedeci e comi. Aí já, não, mano, não, Deus, foi Eva. Tá, a mulher que me destes, me deu, me ofereceu e eu comi. E pergunta pra Eva e ela diz, não, foi a serpente que me ofereceu. A serpente me enganou e eu comi. Outra, que não teve dignidade de dizer, Senhor, me perdoe, eu desobedeci e fui lá e comi. Não, Senhor, não foi eu não, foi a serpente que me enganou e eu fui lá e comi. Ah, pelo amor de Deus. Tá. E aí eis a questão, por que Deus não perguntou para a serpente? Por que Deus questionou a Adão e a Eva e não perguntou para a lazarenta da serpente por que ela ofereceu? Por quê? Também não sei. Também você tem resposta por que ele não perguntou para ela? Põe aqui para mim, porque eu não sei por que ele não perguntou para ela. A pior de todas, ou não, sei lá. Por que ele não perguntou? Era para perguntar, e você, lazarenta, por que você enganou? Entendeu? Tá, vamos lá. E aí segue. E aí começa os castigos. E aí a primeira que é castigada é a serpente. A serpente estava lá, entendeu? Por que ele não perguntou? Mas aí ele deu a sentença. A sentença fatal para a serpente. Maldita serás mais do que todos os animais. Sobre o ventre andarás e pó comerás. Essa bicha voava? Porque se a sentença dela foi andar sobre o ventre, foi rastejar, essa peste voava? Acho que era, né? Que ela voava, né? Acho que era. Enfim. E do pó comerás por todos os dias da tua vida. No versículo 15, ele diz, e porém inimizade entre tu e a mulher. Elas eram amigas? Ô, gente, por
que Deus diz que vai pôr inimizade, contenda entre a serpente e a mulher? Elas eram parceiras? Foi a amiguinha que caiu no conto do vigário da serpente? Será que por isso que a Eva acreditou? Porque elas eram amigas? Porque como que vai pôr inimizade onde não tem amizade? Se tá dizendo que vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher, é porque elas eram amigas? Elas também foram... tinham amizade com a cobra? Meu Deus, gente. Também não sei, gente. Não sei. Não tem resposta pra isso. Tá. E a mulher é babado, gente. A mulher, olha, o castigo da mulher é babado. Não sei se você vai achar que é papo enfim. Ouça. E o castigo da mulher? Pra mulher, no versículo 16. Com dor darás luz. Isso a gente sabe, né? Isso é, né, conhecimento. Darás luz. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ô, gente. Será que é por isso que a gente é mais frágil, mais fraco de força, tá, gente? Mais fraca que o homem? Será que é por isso que existe essa questão cultural e racional de que a mulher é submissa ao homem em muita coisa, que a força, o homem que vai pra guerra, o homem quem governa, o homem quem faz acontecer, o homem quem protege, o homem quem faz a provisão? Isso eu tô falando em alguns casos, tá? Eu tô falando da modernidade, não. Eu tô falando do contexto do que a gente sempre conheceu, do que a gente sempre aprendeu. É isso. Que o homem é o todo da família, que o homem é o braço direito, que o homem é o suporte. Será que é por isso? Porque isso aqui foi um castigo, entendeu? E algumas versões tem, e o homem te governará. Mas aqui, na tradução que eu escrevi aqui, tem o e ele te dominará. O seu desejo será do teu marido e ele te dominará. E essa mulher desejava os machos tudo, era? Porque o seu desejo será do teu marido. E antes não era, não? Também não sei, gente. Eu também não sei. Antes não era, não, porque isso aqui foi visto como castigo. E o teu desejo... Eu li esse versículo em várias interpretações, várias vezes, porque eu tive que ver pra acreditar. E olha, gente, que eu sou do berço evangélico, ó, há muito tempo. E ninguém nunca me ensinou isso aqui, não, tá? Ninguém nunca me ensinou isso aqui, não. Nunca na minha vida, eu sempre soube que o castigo da mulher era parir com dor, entendeu? Era ter dor na gestação e no parto. Mas assim, ninguém nunca me ensinou que castigo pra mulher era porque ia ser dominada agora, ia ser governada pelo marido e que o desejo seria exclusivamente dele. E onde não era, não? Que doideira, né? Você sabe me responder isso? Porque eu não sei, entendeu? Eu não sei. Tá, castigo da mulher. O teu desejo será somente do teu marido e ele te governará, te dominará. Beleza. O de Adão, né? Maldita será a terra, porque antes ele não precisava fazer nada, era sombra, água fresca, tinha tudo à mão, melzinho na chupeta, e agora se lascou todinho. Vai ter que trabalhar duro pra poder comer. Esse foi o castigo do homem. Maldita é a terra por causa de ti, e do suor do teu rosto comerás até o fim dos teus dias, porque foi feito do pó e ao pó voltarás. A morte. Finalmente, o castigo. A morte. Mas é babado? Vocês sabem me explicar essas perguntas que eu não consegui achar a resposta? Deixa aqui pra mim, pelo amor de Jesus Cristinho. Por favor, porque eu não achei. Eu não tenho resposta pra isso. Tá, e aí no versículo 3... no capítulo 3, versículo 22, tá escrito: disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Nós quem? De quem que ele tá falando de nós? O homem é como um de nós. Mais uma vez eu entro no assunto do vídeo anterior. É tudo muito cósmico, é tudo muito de universo, é tudo muito... Não tem nada a ver com isso aqui. Quando ele formou lá no capítulo 27, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, eu deduzo que ele está falando, e seja o homem como um de nós, aquele que ele formou lá no capítulo 22, que eu não consigo entender de que ele está falando. E eu entendo que é algo energético, é algo cósmico, porque não é humano, não é de humano que ele está falando. E a gente vai comprovar de que não é de humano que ele está falando, desse humano aqui que ele está falando, quando a gente começar a entender o que são os anjos. A gente vai ver o que foi que ele fez na entrada do Jardim do Éden. E a gente vai entender que não é de humano que ele tá falando. Ele tá falando de criaturas surreais. Sobrenatural, certeza, não é de humano. Tá. Seja comum de nós.
nós quem, né? Sabendo o bem e o mal. Isso depois que Adão e Eva fizeram a patifaria de comer o fruto, tá? Sabendo o bem e o mal. Ora, para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Por quê? Aí, gente, aí é onde entra, assim, o checkmate da salvação. O homem tinha experimentado do fruto proibido, mas tinha no meio do jardim a árvore da vida. E aí, quando Deus fala que agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, porque a princípio o homem tinha sido formado, o segundo homem tinha sido formado, segundo homem no modo de dizer, a sua imagem semelhante, tinha sido formado, ele não tinha malícia, é tão tal que depois que ele comeu do fruto, ele se sentiu nu e sentiu vergonha. Ele não tinha maldade, não tinha malícia, tudo era muito natural. E aí agora que ele comeu, que ele pecou, que ele desobedeceu, ele passou a ter conhecimento do que era certo e do que era errado, do que era bom e do que era ruim. Mas ele não tinha experimentado da árvore da vida. Mas Deus sabia que ele ia. Agora ele sabendo, agora ele tendo a malícia do bem e do mal, do certo do errado, se quando ele não tinha malícia, ele fez a patifaria que fez, que dirá agora tendo, ele ia comer da árvore da vida e ia ter vida eterna. E se ele comesse da árvore da vida, ia viver eternamente declinado no pecado. Ele ia viver para sempre declinado no pecado, gente. E Deus, por amor, diante dessa traição, dessa desobediência, Deus, por amor, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Não foi castigo, não foi raiva, foi por amor. Vocês conseguiram entender que foi por amor? Que a partir desse momento, ali começou o plano de redenção da humanidade? Vocês conseguiram entender? Que ninguém nunca me ensinou isso em todas as igrejas que eu já fui. Eu nunca na minha vida ouvi falar sobre isso. Eu não sei se eu não prestava atenção ou se era porque não era ensinado dessa forma mesmo. Mas vocês conseguiram entender que a partir disso aqui, se eles continuassem, se eles tivessem sido perdoados e continuassem dentro do Jardim do Éden, eles iam fazer de comer do fruto da árvore da vida e eles viveriam eternamente dentro do pecado? E que eles teriam que ser expulsos por amor, para não dar pior do que já deu? E aí foi quando apareceu, surgiu a morte? E é isso, gente. Babado. Aí eu até grifei aqui um pensamento meu. Era preciso que eles morressem para não viver eternamente em seu estado decaído. Exatamente. Eles não podiam continuar vivos para sempre no seu estado decaído se caso eles fossem comer da árvore do fruto da vida. E eles iam. Eles iam. Aqueles dois sem vergonha, eles iam, com certeza. Certeza. E assim foram expulsos, tá? E aí no capítulo 3, versículo 24, está escrito: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins. Gente, eu pesquisei como que é um querubim. E mais uma vez eu falo, não é surreal. A gente não tá falando do que os olhos podem ver. Não, não. É inimaginável. Chega a ser aterrorizante aos olhos humanos imaginar como que era um anjo, um querubim. Vou citar pra vocês, vou detalhar pra vocês como fala lá em Ezequiel como que é um querubim. Tá. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ô, gente, me fala mais uma vez. Vocês acham que isso não é energético, que isso não é cósmico? Vocês já imaginaram, vocês veem um anjo, que eu vou especificar como que era esse anjo, e uma espada cheia de fogo rodando de um lado pro outro. Mano, quem é que fica? Eu sou a primeira a correr de medo. Porque é surreal. Deus não é... Mano, o universo, eu não consigo tirar da minha cabeça que Deus é o próprio universo. É algo muito cósmico, é muito energético. Coisas que o olho nunca viu e os ouvidos nunca ouviram. E isso é o que Deus tem preparado para os homens que conseguirem chegar à salvação. A salvação não, né? A vida eterna. Gente, é algo que é invisível aos olhos humanos. Você consegue imaginar essa cena? Uma espada de fogo arrodeando a entrada do jardim, com um querubim parado lá na porta. Deixa eu já falar o que é um querubim. Um querubim, em Ezequiel 1:10, especifica o que é um querubim. Eles possuem 4 rostos, de homem, leão, boi e águia,
4 asas, pés de bronze que brilham como cobre polido, e mão humanas debaixo das asas. Vocês conseguem contemplar isso aqui? Um anjo com 4 rostos, com 4 asas, uma mão debaixo de cada asa, os pés brilhando igual fogo, igual cobre polido, e uma espada pra lá e pra cá pegando fogo sozinha. Gente, eu não consigo imaginar o mundo, que as coisas de Deus não são surreais aos nossos olhos. Isso aqui, gente, não tem capa. Isso aqui que Deus formou não é capaz, não tem potencial para enxergar as coisas de Deus. E eu insisto em dizer que na minha tese que Deus é o próprio universo, que a saída é para dentro, que Deus ele tá dentro de nós. Nós estamos dentro de Deus. Nós formamos o universo cósmico. Isso não é só matéria, é surreal. É surreal. Continuando. Tá, e aí colocou o querubim e a espada flamejante pra guardar a entrada do Éden. Por quê? Quem era que ia entrar mais? Você sabe? Se alguém ficou lá pra guardar a entrada, é porque alguém ia entrar. Quem? Quem que ia poder entrar? Se até então só tinha Adão e Eva. Adão e Eva não tinham potencial. Entendeu? Quem que poderia querer entrar no Jardim do Éden? Eles dois mesmo? As serpentes de novo? Tá. Também não sei. E aí, Caim, aí pronto. Aí, né, aí Eva tem Caim, que depois tem Abel, que Caim mata Abel, e que aí depois Eva tem Sete. Eva teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Abel falecido, e ficou Caim e Sete. E aí, vamos lá. Mais um sinal de que algo cósmico acontece, sobrenatural. E Caim desvive Abel, né? E aí ele fala, eis que me esconderei e serei fugitivo da terra, e todo aquele que me achar me matará. Aquele quem? Se até então existia Adão, Eva e o irmão ele tinha matado, não tinha mais ninguém. Quem? Ele tá falando de quem? E todo aquele que me achar me matará. De quem que ele tá falando? Quem é esse povo que mataria ele? Se não existia. Teoricamente não existia. Então, quando Deus falou, façamos o homem nossa imagem e semelhança, lá no capítulo 1, versículo 27, que ele formou o homem e a mulher, são seres que já existiam antes de Adão e Eva. Porque aqui ele fala, me matará. E aí Deus confirma que tem mais gente no mundo sem ser esse povo aqui, sem ser Adão, Eva e Caim agora. Porque aí Deus fala. E aí Deus disse no versículo 15, quem matar Caim será castigado. Por quê? Por que já não acabou com essa peste de uma vez? Por quê? Por que Caim tinha que continuar vivo? Também não sei. Você sabe por quê? Não sei. Pôs um sinal em Caim para que não o ferissem qualquer um que o achasse. Que sinal tão exclusivo foi esse? Que sinal tão exclusivo foi esse que Deus colocou que todos entenderiam que era uma marca de Deus para ninguém tocar em Caim? E todos esses quem? Mais uma vez. E ele fala, né? Vou pôr um sinal para que ninguém encoste em Caim, para que ninguém mate Caim. Todos quem? De quem que ele tá falando? Deduzo eu que seja do homem e da mulher que ele criou antes de Adão e Eva. Dos homens e das mulheres que ele criou. Que homem e mulher ele fez lá no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Então, e que sinal era esse? Gente, tinha que ser algo muito surreal. Não dava pra ser uma tatuagem, uma cicatriz. Tinha que ser algo surreal. Tipo, sei lá, era uma coroa brilhante, flamejante na cabeça dele? Era um buraco cósmico na testa? Era uma coisa que reluzia perto desse homem pra qualquer pessoa que visse o reconhecesse? Mais uma vez, era cósmico. Não dava pra ser humano. Porque era um reconhecimento. Se fosse algo humano, qualquer humano poderia, sei lá, colocar, não me toque. E aí qualquer pessoa poderia não ser tocada. Era algo cósmico, surreal, que qualquer pessoa podia identificar que era uma marca de Deus. Que marca que era essa? Também não sei. Você sabe? Que eu não sei. Enfim. E é isso, gente. Aí eu vou terminar aqui especificando o que era o querubim. E é isso. E eis um monte de pergunta sem resposta e outras perguntas com resposta. E eu queria muito entender muita coisa, mas tem muita coisa que eu não tenho conhecimento teológico para isso. Mas pretendo chegar a esse conhecimento. Se você tem esse conhecimento com fatos,
com versículos, deixa aqui pra mim, pra eu analisar, pra eu investigar, pra eu entender, porque eu queria muito entender, mas eu não entendo. Eu não tenho aproximação, contato muito próximo com nenhum padre, nenhum pastor, nenhum teólogo que poderia, talvez, tentar me elucidar ou talvez me deixar com mais dúvida ainda. Mas é isso, gente. Resumindo tudo isso, eu só entendo que Deus é sobre todas as coisas e que antes de todas as coisas, Ele já era, e que a criação do homem é incrível. E eu começo a achar que tem partes da Bíblia que foram tiradas pelo homem para que a gente fosse mais fácil de ser dominado. Acreditar em algumas verdades ditas pela metade, para que esse governo ficasse mais fácil. Essa questão de liderança ficasse mais fácil. Porque tem coisas que não se explica, porque tá tudo no começo ali. E de quem é essas pessoas que a Bíblia tá falando? Por que a gente não tem acesso? Por que a gente não tem esse conhecimento do que é que ele tá falando? De que homens foi esse que ele criou? Pra onde que foi? Que marca que é essa? E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu e minhas infinitas dúvidas. Gratidão em todo o meu coração. E mais uma vez, isso aqui é só uma viagem, isso aqui é só uma passagem, uma grande experiência incrível de oportunidade que a gente tem de evoluir, de crescer, de aprender. Graças a Deus nós tivemos o ato de redenção a partir do momento que Adão e Eva foi expulso do paraíso, que não é mais, eu não vejo mais como um castigo, como um ato de ira, mas como um ato de amor. A partir dali, o Salvador Jesus Cristo começou a ser providenciado para a redenção do ser humano, para que ele não ficasse para sempre no seu estado caído, decaído de pecador. Então foi preciso vir a morte para tudo recomeçar. Gratidão a todos, beijo no seu coração e não esqueça que tudo é para ficar aqui, tudo é para deixar aqui. Então deixa seu like, deixa seu comentário se você tem alguma experiência, se você também tem dúvidas ou se você não concorda comigo. Deixa seu comentário educado, por gentileza. E até o próximo vídeo. Tchau, fui!